O que faz o Senna ser tão especial? No dia que eu tô gravando esse vídeo, fazem 30 anos que o Senna se foi, e uma dúvida começou a pairar na minha cabeça. Por que a gente ainda fala do Senna mesmo 30 anos depois da ida dele? Em teoria, era pra gente ter esquecido do que aconteceu no passado, só que o legado do Senna continua durando até os dias de hoje e não tem prazo de validade pra isso acabar. Então, como que isso aconteceu e por que a gente ainda tá falando dele? Nesse vídeo, aqui no F1, eu vou te contar o porquê disso ainda está acontecendo na visão de alguém que não viu Senna correr. No caso, eu. Sim, pode não parecer, mas eu já tenho 23 anos. Melhor, ainda tenho 23 anos. Nasci em 2000. Não vi o Senna correr, mas eu tenho algumas palavras na visão de alguém que não viu o fenômeno Ayrton Senna nas pistas. E eu peço que você me dê essa chance. Se a gente vai no contexto histórico, a gente encontra alguns itens que fazem o Senna ser um herói nacional desde aquela época em que ele corria nas pistas. O surgimento do Senna na Fórmula 1, ele foi num momento perfeito para que ele se tornasse um símbolo nacional de sucesso. E agora eu vou explicar. Na época, pelo menos de acordo com o que eu estudei no contexto histórico, o Brasil não andava muito bem, principalmente no ponto de vista esportivo. Não tinha um herói, não tinha um time, não tinha uma seleção que era capaz de dar alegria ao povo brasileiro. Alguns clubes conseguiam ser campeões do mundo, mas ninguém com aquela coisa que unisse o país inteiro para torcer por uma única pessoa ou por um único clube. A seleção brasileira vivia num hiato enorme, sem títulos mundiais, que é a principal coisa que unia o país para torcer por algo, e o Senna surgiu justamente nesse contexto. Quando ele chegou na Fórmula 1 pela Toleman, depois foi para Lotus e enfim chegou na McLaren, o Brasil tinha ganhado um novo herói para torcer. Tinha acabado de vir de Fittipaldi e de Nelson Piquet, e agora o Senna teria que carregar esse fardo, essa responsabilidade de ser o novo, não vou dizer chamariz de brasileiros para torcer por alguém, mas o novo símbolo nacional de sucesso. E eu acho que o Senna entendeu isso também, porque o surgimento daquela comemoração com a bandeira foi algo que realmente fez o Brasil ser feliz de novo, logo depois de ser eliminado numa Copa. Em 86, o Brasil tinha acabado de ser eliminado, o Senna venceu uma corrida após aquilo, pegou a bandeira brasileira e comemorou com ela, enquanto tinha acabado de terminar a corrida, também, claro, para dar uma tirada de sarro com os mecânicos da Lotus na época. Mas aquilo foi um símbolo que realmente fez o Brasil perceber que, olha só, tem alguém querendo mostrar que a gente pode mais. E esse alguém era o Senna. Tanto é que aquilo virou a marca registrada dele, e até hoje muitos pilotos tentam reproduzir isso com a bandeira dos seus países, mas sejamos honestos, ninguém vai conseguir ter o mesmo peso que o Senna naquela época, justamente por causa desse contexto. E a partir daí, o Senna começou a ganhar corridas, começou a ganhar títulos, e ele começou a ter a sua imagem, além de ser relacionada ao sucesso, mas também uma imagem um pouco mais pop, porque ele começou a ser visto como uma personalidade de fato além do esporte. Claro, teve alguns relacionamentos aqui e ali que ajudaram muito nisso. O cara simplesmente deixou de ser um mero piloto para ser um esportista de sucesso, depois um símbolo nacional, e enfim, uma unidade nacional que conseguiu unir o país inteiro para torcer por ele. Claro que tinha aquelas pessoas que não gostavam dele, eram mais fãs de outros pilotos. Eu não vou citar nomes aqui, você sabe muito bem quem eram os outros pilotos. Mas o Senna conseguia fazer isso. Pelo menos foi o que todas as pessoas que viram o Senna me contaram. O melhor exemplo disso foi no GP do Brasil de 94, quando ele abandonou e as pessoas começaram a sair de Interlagos, porque eles já tinham visto que o Senna não ia ganhar aquela corrida, que não ia terminar aquela corrida, então para que eles iriam continuar assistindo aquela corrida? Era como se o povo brasileiro não assistisse a Fórmula 1, mas assistisse o Senna. Era algo completamente diferente. Pelo menos foi isso que deu a entender pra mim. Fora que o cara era muito bom na pista, né? O cara era bom na chuva, ótimo na chuva, conseguia vencer corridas com carros que, em tese, não deveriam vencer corridas, pelo menos é o que dizem. Um exemplo disso foi o carro da Toleman, naquele GP de Mônaco de 83 ou 84, que ele quase ganhou a corrida. Dizem que ele ia ganhar, né? Enfim, deram bandeira vermelha. Aquele era um sinal que ele era muito bom na chuva e também conseguia fazer coisas muito boas com carros que não eram tão bons assim. Ele provou isso na McLaren com um carro dominante e com um carro que não era dominante. E isso fez criar uma mística em torno dele, de que ele era um piloto que não necessariamente precisava do melhor carro para vencer, e apenas fazia isso com seu talento e com seu esforço. O que também reforçava a imagem de que ele era um brasileiro que não desistia nunca, e mesmo com todas as adversidades, ele fazia valer o esforço e fazia valer também toda a vontade que ele tinha, e vencia dessa forma.
E muita gente acha que ele era superestimado porque a mídia criava uma imagem em torno dele. Mas sejamos honestos, o cara conseguia vencer seu melhor carro. Ele tinha total direito de ter essa imagem em torno dele. Ele mostrava que ele era capaz. E isso durou até 94, quando infelizmente aconteceu aquele lance lá em Imola. E eu queria até deixar um recado aqui. Eu acho de extremo mau gosto mostrar aquelas imagens daquele acidente até hoje. Da forma como foi aquele acidente, do impacto que foi aquele acidente. Então fica aqui o recado. Se você trabalha numa emissora, não mostra mais aquilo, não. Não mostra. Ninguém gosta de ver aquilo. De verdade, ninguém gosta. Quer falar do que aconteceu? Coloca uma foto preta e branca, mas não mostra o acidente. Ninguém gosta de ver aquilo. E logo depois que ele se foi, não é uma sensação de que a gente perdeu o Ayrton de vez. A gente realmente perdeu o Ayrton, só que o legado dele continuou até hoje. Uma pessoa que nasceu em 95 conhece o Ayrton Senna e muitos têm o Ayrton como referência. Uma pessoa que nasceu em 2000 tem o Ayrton como referência aqui no Brasil. Uma pessoa que nasceu em 2006, como foi o caso de Kimi Antonelli, que é italiano, tem o Ayrton Senna como referência. O Ayrton é referência para todos os pilotos que vieram depois dele. O Ayrton era referência para os pilotos que estavam com ele no grid na época, como era o caso do Schumacher, como foi o caso do Hamilton que veio depois, como foi o caso do Alonso, que todo mundo sabe que é uma pessoa que foi inspirada pelo Ayrton também. O Verstappen também, que por mais que ele negue, ele sabe que ele tem um pouco de fanatismo pelo Senna, mesmo não vendo o Senna correr, mesmo não nascido na época. E isso tudo mostra como o legado do cara, ele transcende gerações, e esse é o tamanho real do Senna. Porque 30 anos depois do Senna ter ido, a gente ainda tá falando dele. 30 anos depois do Senna não estar mais com a gente ainda usa ele como referência para comparar com outros pilotos que vieram depois dele. Eu acho que isso resume o que foi o Ayrton. Eu não posso falar que eu acho que foi o Ayrton, porque eu não estava lá para ver. Mas eu posso falar o que é o Ayrton, porque ele ainda tá presente na vida da gente. Eu vou pegar para mostrar para vocês, eu tenho um quadro do Senna, um capacete do Senna, tem um livro do Senna com todas as histórias dele. Se você pegar os vídeos dele da época, muita gente ainda usa esses vídeos como motivação. O que fazia esse ele especial é basicamente o cara que chegou na Fórmula 1, que treinava duro, que era o primeiro a chegar e o último a sair, o cara que vencia com carro ruim, em tese o carro ruim, o cara que vencia na chuva, o cara que vencia no seco, o cara que dava show, o cara que uniu o Brasil em torno dele pra torcer por ele numa corrida. É isso que fazia o Senna ser tão especial. E acreditando nisso é que eu procuro tirar o máximo de mim. E claro, carisma também conta, um monte de coisa contra, mas o que conta mesmo foi o que ele fez na pista. Um cara carismático não vence corridas, um cara bom vence corridas. E esse era o caso do Senna. Esse vídeo não tem roteiro, foi algo que eu queria falar mesmo. Infelizmente são 30 anos de uma coisa ruim que aconteceu no passado. Um relato de uma pessoa que não viu o Senna correr e ainda está sendo influenciado pelo cara de décadas atrás. Espero que tenham gostado. Se gostou, clica no like do vídeo e se inscreve. Comenta aqui embaixo qual que é o legado do Senna que você ainda tem até hoje. O que você tem do Senna, o que você lembra do Senna, o que você acha do Senna. Comenta aqui e eu te vejo no próximo vídeo. E até lá. No próximo vídeo com roteiro de preferência. Tô meio perdido aqui.